Sou um investigador particular aposentado que virou blogueiro de crimes reais. Tenho recebido manuscritos anônimos pelo correio detalhando atos hediondos de psicopatia pavorosa. Por motivos relacionados ao meu trabalho e a essa situação, não quero dar a vocês minha verdadeira identidade. Você pode se referir a mim como Sr. S. Comecei, nos meus primeiros anos, como detetive, sem querer me enganar, mas eu era altamente eficaz no meu trabalho. E comecei a aceitar empregos com salários muito mais altos como investigador particular freelance. Ao longo dos anos, resolvi vários casos de assassinato frio, de alto perfil. Infelizmente, em um ataque relacionado ao trabalho, fiquei gravemente ferido e me aposentei do meu trabalho como detetive particular há 5 anos. Desde então, comecei um conhecido blog e podcast de crime real. Recentemente, comecei a receber manuscritos anônimos pelo correio, detalhando atos hediondos de psicopatia muito sombria, sem endereço de retorno. Do lado de fora do primeiro envelope havia a seguinte nota: à medida que minha gloriosa vida se aproxima do fim, meu único arrependimento é que ninguém conhece meus maiores trabalhos e realizações. Abaixo está o primeiro manuscrito que recebi. Este manuscrito foi intitulado de Ensino Médio. Esteja avisado, acredito que o que você está prestes a ouvir é um diário de um psicopata. Ensino Médio. Era a minha terceira semana na minha nova escola. Estou acostumado a ser o cara novo, então não me incomoda muito. Eu sou muito introvertido de qualquer maneira. Eu cresci no sistema de adoção e nunca tinha ficado muito tempo em um lugar. Eu não era conhecido como uma criança problemática, apenas nunca me relacionei com nenhum dos meus pais adotivos. Eles sabiam, e minha falta de apego sempre os incomodava. Eles poderiam me mandar embora e esperar que seu próximo filho adotivo lhe desse a felicidade que procuravam. As condições de vida eram geralmente precárias de qualquer maneira. A maioria dos pais adotivos precisa ser necessária, então eu nunca levei isso para o lado pessoal. Eu nunca senti que precisava de alguém. Tanto faz. Eu estava no meu primeiro ano de qualquer maneira. Em pouco menos de 2 anos, estarei liberado desse sistema. E por conta própria. A faculdade será praticamente gratuita, já que eles praticamente nos imploraram para que os filhos adotivos frequentem a faculdade. No entanto, eu estava há 3 semanas em aulas na minha nova escola, e já tinha feito o inimigo. Jake Pearson. Nesta escola suburbana, esses idiotas eram como as crianças em todas as outras escolas. Um bando de caras se esforçando demais para parecer legais e durões para um bando de garotas, que estavam se esforçando demais para se destacar ironicamente, fazendo exatamente a mesma coisa que todas as outras garotas estavam fazendo. Esses corredores estão cheios de drama. Drama isso, drama aquilo. Olhe para esses sapatos de $100 que papai me comprou. As pessoas são tão monótonas. No dia em que cheguei, sabia que Jake seria um problema. Jake era, de alguma forma, o atleta do ensino médio mais clichê que eu já vi, inclusive nos filmes. Ele era alto, forte, um mulherengo e tinha pais ricos. A característica mais marcante de Jake era a sua necessidade incessante de agir com dureza o tempo todo. Eu nunca tive certeza se ele estava compensando um ego minúsculo, ou ele apenas tinha um ego muito grande. Talvez a verdadeira resposta estivesse em algum lugar em ambas as opções. De qualquer maneira, eu odiava tanto esse garoto que apenas o som de sua maldita voz me fez querer me mudar para o próximo lar adotivo. Eu andava cuidando da minha vida em uma manhã fatídica, quando algum nerd patético teve a infelicidade de esbarrar levemente em Jake. A comoção aumentou quando os alunos ao redor do corredor se reuniram para rir da repressão de Jake ao nerd esquelético. "Você acabou de me empurrar, baixinho", ele disse alto demais, chamando a atenção dos outros idiotas. O garoto esquelético
Aterrorizado, gaguejou desculpas distorcidas. Desculpe, foi um acidente. Antes que pudesse terminar sua gagueira, Jake arrancou a grande pilha de livros e fichários da mão do garoto, espalhando livros e papéis soltos por toda a parte. Risos irromperam da multidão de idiotas. Esse garoto já ouviu falar de mochila? Eu vi minha oportunidade. Era hora de colocar as coisas em movimento. Eu aposto que você se diverte empurrando criancinhas, não é? Eu cuspi com uma risada. O silêncio caiu tão imediatamente que foi cômico. Quando Jake se virou, pude ver a veia de sangue saindo de sua têmpora. Esse garoto tinha alguns problemas de raiva. Acho que a mamãe nunca disse não a ele. Com quem diabos você pensa que tá falando, garoto? Sei lá, algum idiota? Eu respondi sem demora. Jake estava prestes a se perder agora. Ele me empurrou para o armário e colocou seu rosto tão perto do meu que eu podia sentir o cheiro de chiclete de hortelã e colônia nauseante. Eu tinha acabado de insultá-lo na frente de seus colegas. Os instintos primitivos de Jake ditavam que ele tinha que garantir que todos o vissem como macho alfa. Claro que Jake era mais alto, maior e mais forte do que eu. Mas o que ele não sabia é que quando se trata de luta, eu sou um garoto maltrapilho, desorganizado e com mãos rápidas. Além disso, eu sabia como tomar um golpe. Quando eu tinha 8 anos, meu lar adotivo me ensinou a ser durão, de maneira mais difícil. Jake pode ser um bruto, mas eu sabia como lutar de forma inteligente e suja. Coloquei meu pé esquerdo ligeiramente atrás de seu calcanhar direito e bati meu ombro em seu peito enquanto tirava o pé debaixo dele. O baque quando ele bateu no chão trouxe choque para a multidão crescente. Para propositalmente adicionar insulta à injúria, eu entrei na conversa com alguns comentários. Parece que o seu pai não é o único que bate em você, mas a afirmação pode ou não ter sido verdadeira. Mas de qualquer forma, o objetivo era entrar na cabeça dele. A luta é tanto mental quanto física. Ele se levantou e veio cambaleando em minha direção, colocando todo o seu peso atrás de um soco que eu poderia ter visto vindo de 2 quarteirões de distância. Eu me abaixei quando seu punho voou sobre a minha cabeça e caiu direto em um armário. Isso era fácil, muito fácil. Suas costas agora estavam viradas para mim e seu corpo torcido, proporcionando um ângulo perfeito para partir para a ofensiva. Dei-lhe uma poderosa joelhada ao lado do corpo, precisamente para dar um golpe no rim. Os tiros no corpo devem sempre ser direcionados aos órgãos principais. É o que causa mais dor. Fui recompensado com um grunhido de dor quando ele caiu de joelhos, dobrando sobre seu lado. Eu poderia ter parado por aí, mas eu odiava esse garoto. Eu precisava que ele me odiasse. Com um gancho de direita rápido e fácil, mas poderoso, dei o golpe final. Seu nariz fez um estalo sob meu punho e eu adorei. Satisfeito, peguei minha mochila e continuei meu caminho, deixando Jake deitado no chão com sangue no rosto, cercado por uma plateia perplexa. Fui em frente e caminhei direto para o escritório de administração, servindo-me de uma cadeira. A senhora atrás da mesa tinha o nariz que apontava para cima, exibindo suas narinas para todos e qualquer um. Ela me lembrou um porco. Como posso ajudar? A senhora Porquinho perguntou, com um tom agudo que cheirava a falsa bondade. O diretor vai me querer em breve. Eu disse a ela, com as pernas cruzadas e as mãos para trás da cabeça. Você tem algum compromisso? Ela perguntou. Eu não entendo porque essa senhora se sente na necessidade de falar com um tom tão alto. Isso me lembrou de unhas sendo arranhadas em um quadro negro. Não, eu me deparei com um incidente de bullying e, para encurtar a história, quebrei o nariz de alguém. O olhar divertido em seu rosto estava em algum lugar entre confuso e chocado. Eu volto já. A senhora Porquinho disse lentamente enquanto se levantava da cadeira. Ela desapareceu no corredor dos fundos e saiu alguns minutos depois, sendo seguida por um homem alto e elegante, vestido um terno cinza gasto, que era quase tão antigo quanto seu ridículo bigode grisalho. Em um momento notavelmente bom, o glorificado monitor do corredor, que foi oficialmente chamado de segurança do corredor, entrou segurando o braço de Jake.
Jake segurava cautelosamente um grande maço de toalha de papel encharcado de sangue sobre o seu nariz. Havia várias gotas na jaqueta de seu amado carteiro. Espero que manche. Atrás de Jake e do senhor monitor do corredor estava o garotinho gaguejante que quase se tornou o brinquedo de mastigar de Jake naquela manhã. Quase me esqueci dele. O gaguinho me lançou um olhar agradecido, mas ele ainda permaneceu em pânico e aterrorizado. Ele me lembrou um chihuahua de olhos arregalados que tinha sido espancado muitas vezes. Ele era patético. O processo restante levou várias horas. Primeiro, o diretor e o senhor monitor de corredor me entrevistaram enquanto Jake estava trabalhando para controlar seu nariz que sangrava profusamente. Depois eles entrevistaram o gaguinho, que apoiou a minha história. Por fim, eles entrevistaram Jake, que naturalmente alegou que eu dei um soco nele. Depois disso, fui forçado a ligar para o meu pai adotivo, Dean, e agora ele sentou ao meu lado, enquanto o diretor explicava minha suspensão. Dean não estava engolindo nada daquilo. Para minha sorte, ele é advogado. Não era um advogado corporativo extravagante. Ele era um defensor público da cidade. Ainda assim, suas habilidades seriam úteis. Sua chegada marcou o início de uma longa discussão na qual Dean expôs a legalidade da autodefesa e falou sobre o anti-bullying. A administração da escola se recusa a mostrar qualquer documentação relativa a reclamações anteriores sobre bullying de Jake, o que provavelmente significava que realmente existia e a escola precisava encobrir sua inação. Depois que Dean ameaçou abrir um processo e ir a público, o diretor realmente desistiu. Fiquei surpreso. Nunca tive um pai adotivo que me defendeu. Talvez Dean pudesse ser útil, afinal. Claro, ele realmente não fez isso por mim. Dean era bom o suficiente, mas eu podia ver que ele estava apenas a bordo com as coisas de um pai adotivo para apaziguar a sua esposa, Sarah. Estou assumindo que eles tentaram por anos ter um filho, mas por qualquer razões médicas eles não conseguiram. Por quê? Ou como eles acabaram com um filho adotivo adolescente estava além de mim. Sarah foi a mãe adotiva mais generosa que já tive. Mas ela tinha uma necessidade patética de ser amada e necessária. Eu não compartilho dessa necessidade. Mas, francamente, minha situação atual como adotivo é muito boa. E eu gosto dessa parte da cidade em que eles moram. A floresta me proporcionou muitos lugares tranquilos para visitar. Por este motivo, eu atenderia às necessidades de Sarah pelo tempo que fosse necessário. Era muito mais fácil ativar a personalidade órfão agradecido e permitir que Sarah se sentisse necessária. Em troca, terei uma vida tão confortável quanto uma criança adotiva pode ter. Dean e eu estávamos agora sozinhos no estacionamento, quando ele estendeu a mão para abrir a porta do carro. Ele parou e olhou para mim. Ouça, Rick. Ah, Deus. Aí vem a conversa emocional sobre como ele entende que estou passando por um momento difícil. Yara. Eu só gostaria que você soubesse que eu estou impressionado com o que você fez, defendendo uma criança que estava sendo intimidada. Então, bom, não vamos contar para Sarah sobre isso, ok? Parece bom. Obrigado, Dean. Ele parecia que estava prestes a me dar um abraço, desajeitado, mas felizmente ele se acomodou com um soquinho, pouco menos desajeitado. Aparentemente ele foi tocado pela minha exibição ousada de anti-bullying, salvando aquele gaguinho do grande malvadão. Honestamente, minhas ações não tiveram nada a ver com a defesa daquele camarão covarde. Eu não dou a mínima para ele. Fiz isso porque odiava Jake. E o gago me deu uma oportunidade de ouro que eu não poderia desperdiçar. O resto do dia foi sombrio e comum. As aulas eram fáceis para mim. Não fiz a maior parte do meu dever de casa, mas consegui notas B. E às vezes, simplesmente obtendo boas notas nos testes. Minha motivação dependia da aula. Matemática era fácil, mas chato. Meu professor de leitura era um verdadeiro idiota que adorava analisar poesia inútil demais. Mas a minha aula de psicologia era realmente interessante e útil. A essa altura, eu já havia lido todo o livro de psicologia e continuei a pesquisar por conta própria. Estava me ajudando a entender mais sobre mim mesmo. Eu estava lendo sobre transtornos de personalidade
E vi muito sobre mim na seção de psicopatia e comportamento antissocial. Nesse ponto, eu me perguntava se eu mesmo era um psicopata. Não me incomodou nem um pouco, apenas fazia sentido. A psicopatia é caracterizada por muitas coisas, incluindo a incapacidade de sentir empatia. Este é o lugar onde eu me senti incerto. Havia uma pessoa, apenas uma, por quem eu realmente sentia empatia. Adi. Adi já foi a minha irmã adotiva, mas nós nos separamos quando eu tinha 8 anos. Não tenho certeza se sou incapaz de sentir empatia por outra pessoa, ou se simplesmente aprendi a não sentir depois de perder Adi. Enquanto caminhava para casa, apenas 25 minutos de caminhada, virei pela estrada de trás, bem ao lado da floresta. As casas eram escassas nesta estrada. Bonito, silencioso e fora de vista. Cerca de 10 minutos de caminhada. Percebi que estava sendo perseguido por um Mustang conversível marrom. O carro parou e saiu Jake e 3 de seus asseclas. Um grupo de idiotas que seguiam Jake, como cachorrinhos abandonados, esperando receber um elogio e alguma atenção positiva. Eu posso lutar, claro, mas também não sou estúpido. Eu estava em desvantagem de 4 para 1, então me virei e corri para a linha de madeira. Eu admito, essas crianças eram bem rápidas. Eu rapidamente percebi que não seria capaz de ultrapassar por muito tempo, então eu disse que se foda com isso. Eu sou mais sobre luta do que fuga de qualquer maneira. Eu me agachei para trás de alguns arbustos grossos e peguei um tronco robusto, mas manejável. Se eu vou cair batendo. Os passos estavam chegando rapidamente, então eu girei meu tronco bem quando a vítima número 1 apareceu na esquina. A tora se conectou com tanta força com sua cabeça de bloco que se partiu no meio. Infelizmente a tora era inútil agora, mas o dono havia sido ferido e a vítima número 1 atingiu o chão com força. Eu dei à vítima número 2 um chute frontal forte direto no peito. Ele grunhiu quando o ar escapou de seus pulmões e ele caiu de costas com os pés no ar. O Rei Leônidas ficaria orgulhoso. Desviei o terceiro cara, um garoto gordo, mas forte, que só sabia correr como um touro. Foi quando uma rocha dura se conectou com a minha têmpora. Eu estava no chão agora e não me lembrava da queda. Eu estava sendo chutado repetidamente. Um golpe no meu estômago me tirou o fôlego, mas eu agarrei seu pé e puxei, colocando todo o meu peso em seu joelho. A quem aquele joelho pertencia gritou de dor. Provavelmente apenas hiperestendi o joelho dele. A pedra me atingiu novamente, desta vez no meu nariz. Eu estava atordoado agora, mas eu podia ver Jake de pé sobre mim com uma pedra de tamanho decente. Tudo bem, vamos parar com isso antes que fique muito fora de controle. Alguém disse, acho que foi a vítima número 2. Cala a boca, Ryan. Jake retrucou. Eu ainda não acabei. Outros 2 chutes me atingiram com força nas costelas. Ok, sério, Jake, eu acho que é o suficiente. Pare de ser uma bicha. Outros 2 chutes encontraram sua casa no meu estômago, enquanto eu lutava para obter ar em meus pulmões. Chute-o, Brian, Jake ordenou. Qual é, cara? Ele já tá quase inconsciente. Opôs, Brian. Eu disse, chuta ele. Jake ordenou novamente, parecendo ameaçador com a pedra ainda na mão. Eu aposto que você gosta de ser putinha dele, não é, Brian? Essa frase voou na minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Eu sempre soube o que dizer se quisesse machucar alguém. Essa afirmação foi o último empurrão que Brian precisava, e seu sapato bateu forte na minha cabeça. Minha visão agora estava coberta de pontos pretos. Através da minha visão embaçada, vi Jake se inclinar. Você está mexendo com a pessoa errada, Rick. É melhor você encontrar um novo lar adotivo antes que eu torne a sua vida tão miserável que você vai querer se matar. Não que alguém se importe. Ele se levantou, me deu um último chute e então ordenou a seus asseclas sem cérebro voltassem para o carro. Eu os assisti sair. Um garoto mancando pesadamente, a vítima número 1, tão atordoada quanto eu. Pelo menos eu fiz algum dano. Apesar da dor na cabeça e nas costelas, eu ri. Jake pode ter vencido a batalha, mas eu sabia que venceria a guerra. Eu sabia que riria por último. Jake não tinha ideia do que eu era capaz. Meus limites estão além do céu. Eu sempre ganho. Algum tempo depois cheguei em casa.
Quando entrei pela porta tentando agir com naturalidade, ficou imediatamente aparente o quão abatido eu deveria estar. Sarah engasgou e correu para me guiar até o sofá, exigindo saber o que aconteceu. Não havia maneira de esconder isso. Eu poderia muito bem dizer a verdade a ela. Dean entenderia. Sarah ligou para Dean imediatamente, que veio direto para casa para apoiar a sua esposa, perturbada. Sarah estava segurando as lágrimas e ela explicou a Dean como eu tinha sido assaltado. Ela ameaçou chamar a polícia e me levar ao hospital, o que me opus. Eu não precisava da polícia para envolver a minha guerra com Jake. Se o sistema descobrir isso, eles podem me fazer mudar para uma nova casa. Eu não quero me mudar de novo. Eu implorei a Sarah, jogando em seu estado emocional. Acho que ele está certo, Sarah. Dean entrou na conversa. Esses garotos podem sentir que estão quites agora, então não há necessidade de correr riscos desnecessários. Você sabe como é o sistema. Dean tinha entrado em ação novamente. Esse cara estava se mostrando mais útil a cada momento. Sarah assentiu com relutância. Foi muito fácil fazê-la mudar de ideia. Mas você não vai para a escola amanhã, ela exigiu. Você vai ficar em casa para que eu possa cuidar de você e ter certeza que você está bem. Eu me lembrei de como eu preciso jogar com a necessidade de Sarah de ser necessária. Então eu concordei. Para completar, eu gentilmente toquei a sua mão e agradeci. Ela permitiu que uma lágrima escapasse depois desse movimento. Algo estava errado com Sarah. Eu podia ver em seus olhos. Em algum momento, ela teve uma experiência traumática que a machucou profundamente. Acordei no final da manhã de sexta-feira, com Sarah trazendo café da manhã fresco. Ovos, bacon e panquecas. Minhas costelas doíam de dor quando eu me sentei, e minha cabeça latejava também. Sarah estava no topo disso, oferecendo-me 800 miligramas de ibuprofeno para ser engolido com um pouco de suco de laranja e uma xícara de café fresco. Esse tratamento foi outra exibição que eu não estava acostumado. Nunca ninguém me trouxe café da manhã na cama. Depois de garantir a Sarah que o café da manhã estava maravilhoso, eu disse a ela que ia descansar. Depois que ela saiu, peguei o computador que havia comprado com o dinheiro que roubei dos meus últimos pais adotivos. Eu era muito bom com computadores. Eram ferramentas úteis e subestimadas que a maioria dos adolescentes usava para provocar drama nas mídias sociais e postar fotos falsas e estúpidas. As pessoas são tão alheias à exposição de suas informações pessoais. Levei menos de 2 horas para saber tudo sobre Jake e Brian que eu precisava saber. Eu tinha seu endereço, seu número de telefone e soube que a sua família estava em uma viagem para sua casa no lago, para o fim de semana, a cerca de 5 horas de carro. Provavelmente seus pais tentam desviar a atenção de sua suspensão escolar. As pessoas ricas nos subúrbios têm tudo a ver com a imagem. Naquela noite, depois que Sarah e Dean estavam dormindo, eu silenciosamente me preparei. A casa tinha um sistema de segurança que monitorava e registrava toda vez que a porta ou janela abria ou fechava. Eles provavelmente fizeram isso porque sabiam que eu estava me mudando. Mas não foi um problema. Eu facilmente retirei o dispositivo sem quebrar o selo magnético. Na verdade, foi perfeito. Os logs do sistema de segurança me forneceriam um bom álibi, caso as coisas dessem errado. Saí da casa pela janela e pisei na rota pré-planejada, que me levaria principalmente pela área arborizada e fora de vista. Eu gosto da floresta à noite de qualquer maneira. É tão calmo e tranquilo. Levei cerca de 30 minutos para chegar ao meu destino. A casa de Jake era enorme e ficava em um terreno que devia ter 1 acre ou mais. Procurei pela propriedade perto da porta dos fundos, esperando encontrar uma chave reserva em algum lugar. Eles não eram burros o suficiente para manter a chave debaixo do carpacho, mas também não a esconderam muito bem. A pedra parecia convincente à primeira vista, mas quando olhei de perto percebi que era falsa. Eu cuidadosamente levantei a pedra e encontrei um pequeno compartimento embaixo contendo a chave. Só assim ganhei acesso à casa. Embora a casa fosse grande e imaculada, não demorei muito para encontrar o quarto que procurava. Jake tinha um pôster de futebol em tamanho real dele, mesmo na porta. Seu quarto era enorme, do tamanho de um pequeno apartamento. Eu cuidadosamente procurei por qualquer coisa que pudesse ser útil. Na prateleira designada para lembranças, encontrei uma faca embainhada, velha, mas de aparência cara. A faca tinha as iniciais de alguém gravadas.
sinalizando que poderia ser uma espécie de herança de família. Eu o peguei com as minhas mãos enluvadas e o guardei no bolso. Jake não parecia muito preocupado com seus pais bisbilhotando suas coisas. Seu computador nem estava protegido por senha. Graças ao descuido de Jake, agora eu tinha acesso a todas as suas informações pessoais, incluindo mídias sociais e suas mensagens de bate-papo que foram armazenadas em backup na nuvem. Esta era a mina de ouro, onde eu obteria todas as informações que precisava. Sentei-me e fui trabalhar. Você pode aprender muito sobre a vida de alguém lendo suas mensagens de texto e fotos. Descobri que Jake e seus amigos tinham um certo lugar na floresta onde se encontravam para beber álcool e fumar maconha. Graças às fotos sendo georreferenciadas, agora eu sabia exatamente onde aquele local era. Mais importante, aprendi que Jake tinha incomodado quase todas as garotas da escola com nudes. Se o rejeitassem, ele pressionava e insultava as meninas. Quando me deparei com suas conversas com Brian, encontrei meu golpe de sorte. Jake testou sua sorte com uma garota que Brian estava namorando. Quando ela recusou seus pedidos, Jake a chamou de prostituta. Depois que Ryan descobriu, ele finalmente se defendeu. E as mensagens mostram que eles tiveram uma discussão e tanto. Eles não estavam conversando no momento e Jake deixou claro que ele não falaria com Brian e iria arruinar sua popularidade. Isso era perfeito. Agora eu tinha um plano perfeito. Vi que Jake e sua família estariam em casa no domingo à tarde. O status de Brian estava ativo no momento. Então eu enviei uma mensagem para ele pelas mídias sociais de Jake, pedindo que ele me encontrasse no local no domingo à meia-noite. Depois que Ryan respondeu com a letra K, apaguei as mensagens para que Jake não as visse. Ao sair, roubei um moletom com capuz, algumas calças e um par extra de tênis de ginástica. Fiz questão de pegar as coisas na parte de trás das prateleiras, para garantir que sua ausência não fosse notada. Dei uma última olhada ao redor para garantir que não havia deixado nenhum vestígio perceptível. Depois de trancar a porta e colocar cuidadosamente a chave de volta onde a havia encontrado, voltei para casa no mesmo jeito que vim, sem ser detectado. Sábado e domingo, continuei a permitir que Sarah cuidasse de mim. Isso a fez se sentir bem, e eu precisava que ela pensasse que eu precisava dela, para que eu pudesse continuar morando aqui. Finalmente, a noite de domingo chegou. Vesti as roupas que roubei de Jake e segui meu caminho, esperando nas sombras que Brian chegasse. E por voltas da 00:05, ouvi os passos se aproximando. O que você quer, Jake? Brian começou. Quando ele entrou na pequena clareira, nós temos escola amanhã. Antes que ele pudesse terminar, eu o acertei com força no rosto com uma pedra. Um movimento característico de Jake. Brian caiu no chão, colocando as mãos no rosto como se isso fosse aliviar a dor. Eu não me importei, eu chutei na cabeça e no estômago várias vezes, e assisti com prazer enquanto ele rolava em agonia, traído e incapacitado. O que diabos, Jake? Eu não sou Jake. Eu disse a ele friamente. Brian apertou os olhos ao som da minha voz, chocado. Ele gaguejou algumas palavras desconexas, tentando recuperar o fôlego em meio à dor. Ajoelhando-me ao lado dele. O que você quer? Brian finalmente conseguiu reunir, entre respirações pesadas, vingança. Olhando Brian diretamente nos olhos, eu enfiei a faca de Jake direto no torso de Brian, esfaqueando direto no fígado. Fui recompensado com um gemido agonizante de Brian, e para se livrar de Jake, outra facada, dessa vez para o lado, certificando-se de que eu peguei o rim dele. Realmente não é nada com você. Outra facada e outro gemido. Você está apenas do lado errado desta guerra, e um meio conveniente para um fim. Aproveitando a emoção deliciosa do momento, enfiei a faca mais fundo e ouvi os gemidos agonizantes de Brian e a respiração ofegante. Olhei em seus olhos para que eu pudesse ver o olhar em seu rosto quando ele percebeu que estava prestes a morrer. Você realmente não deveria ter me chutado. Eu dei-lhe outra facada forte. Este eu coloquei logo abaixo do peitoral esquerdo. A lâmina deslizou entre suas costelas, perfurando seu coração.
Eu puxei a faca enquanto o sangue jorrava de uma ferida como uma fonte. Sentei-me para admirar a minha obra. A respiração de Brian borbulhava. Percebi que o ataque parecia muito limpo. Tudo era muito preciso. Eu precisava disso para parecer que um bruto estúpido havia perdido a paciência. Eu dei mais ou menos uma dúzia de facadas descontroladas, colocadas variando em profundidade. Isso parecia melhor. Em menos de 1 minuto, os gemidos e a respiração pararam. Jake estava ali. Ou pelo menos, seu corpo estava, coberto de sangue. Arrastei o corpo de Brian e o escondi em algum mato grosso, onde o cobri com galhos e folhas. Levei meu tempo para ter certeza de que parecia desleixado e apressado. Escondi a faca a cerca de 30 metros de distância, sabendo muito bem que a polícia iria vasculhar a área e encontrá-la. Tirei o moletom e a calça de moletom, e os sapatos, e os depositei em uma lixeira no parque, que ficava a apenas 1 metro da linha de madeira. A cerca de 800 metros da cena, eu tinha usado longas camadas por baixo da roupa de Jake, e tomei cuidado para nunca tocar suas roupas com a minha pele. Eu até usei uma touca de natação para garantir que meu cabelo não chegasse a lugar nenhum. A única evidência que poderia me ligar ao crime era o par de luvas de látex que eu usava para evitar impressões digitais na faca ou sangue sob minhas unhas. Voltei para casa com a mesma descrição que usei na noite anterior. Silenciosamente, fui para o banheiro, onde embebi as luvas de látex em alvejante, esfregando até que estivessem impecáveis. Depois de dar uma descarga para ter certeza de que Dean e Sarah acreditariam que eu estava apenas fazendo uma pausa no banheiro, usei um pouco mais de alvejante para lavar vigorosamente as mãos. E, em seguida, completei a garrafa com um pouco de água, para que não parecesse que havia sido usada. Finalmente, era hora de dormir e eu estava exausto. Assassinato é trabalho duro. Parecia que apenas alguns minutos depois, quando meu alarme disparou, corri para o banheiro e dei mais uma olhada para me certificar de que as luvas e o material de limpeza estavam em seus devidos lugares. Em seguida, tomei um banho quente e escaldante, esfregando cada parte de meu corpo com vigor. Então relaxei e usei o resto do tempo para refletir sobre a matança. Sarah insistiu em me levar para a escola, já que eu tinha sido atacado. Sarah insistiu em minha reflexão. Achei interessante que sentir prazer com a morte desta vez. Não me lembrei da mesma satisfação da primeira morte. Talvez seja porque esse foi o dia em que perdi Addie. Eu tinha 8 anos e finalmente entendi o que meu pai adotivo alcoólatra estava fazendo quando entrou no quarto da minha irmã e trancou a porta. Addie tinha apenas 6 anos. Certa noite, quando ele estava bêbado, coloquei o revólver na boca dele e apertei o gatilho. A polícia considerou o caso como suicídio. Eu não tinha visto Addie desde então, porque fomos mandados para novas casas naquele dia. Ela era a única pessoa pela qual eu me lembrava de sentir amor. A escola começou do mesmo jeito. Negócios como de costume. No segundo período, a rede de notícias de fofocas estava zumbindo com a notícia de que os pais de Brian haviam relatado seu desaparecimento. Ao almoço, era do conhecimento geral. A melhor parte aconteceu assim que a escola estava saindo. Eu podia ver e ouvir a comoção no corredor principal. Aproximei-me espiando por cima da multidão de idiotas, todos tentando obter um bom vídeo de seus telefones de abrir e fechar. 3 policiais estavam forçando um Jake algemado e em pânico. Ele protestou e resistiu, mas a polícia o dominou e o forçou a entrar no carro. No noticiário local das 6 horas, era uma história em destaque. Últimas notícias. Jacob Pearson, um atleta do ensino médio local, acusado de assassinato do colega Brian Jones. Eu tive dificuldades em segurar o meu sorriso satisfatório, mas Dean e Sarah estavam na sala. Eu já tinha Sarah em volta do meu dedo, mas para garantir, eu disse a ela que Jake era um garoto que me atacou. Eu coloquei a minha melhor cara de órfão assustado durante o noticiário. Poderia ter sido eu quem foi morto? Eu disse a ela, me forçando a parecer assustado. Seu coração derreteu e eu recebi simpatia instantânea quando ela me puxou para um abraço choroso. Dean, sendo um defensor público, estava a par.
ele também, acreditando que eu estava com medo, me ofereceu algum conforto. Vai ser difícil defender esse, ele me assegurou. Jake vai ficar longe por um tempo. Quer dizer, os promotores têm tudo, o corpo, a arma, impressões digitais, até o motivo. É como se alguém entregasse ao AG este caso em uma bandeja de prata. Na verdade, eu tinha. Foi no dia seguinte que Sarah e Tim me sentaram e me disseram que queriam me adotar. Ganhei sua confiança e, mais importante, sua simpatia. Agora eu seria capaz de viver nesta casa confortável, com pais simples até a faculdade. Mesmo assim, eles provavelmente me enviariam dinheiro e me dariam um lugar para ficar no verão. Eles eram idiotas bem-humorados, mas idiotas úteis. Que sucesso foi meu primeiro mês em minha nova casa. Eu tranquei minha situação de vida preferida e me livrei do único problema com meu novo bairro, Jake. A melhor parte é que Jake se enforcou na prisão antes mesmo do julgamento começar. A polícia o considerou, bem, certo de que Jake era o homem deles, e o caso foi encerrado. Eu ainda rio quando penso que Jake me disse que ele me faria querer me matar. Como eu disse, eu sempre ganho. E foi aí que o primeiro manuscrito terminou. Depois de ler este manuscrito, fiquei inseguro quanto à validade da história. Eu pensei que alguém poderia estar tentando puxar uma farsa elaborada para mim, talvez para marcar um destaque no meu site, ou talvez, mais sinistramente, tenha sido uma tentativa de deslegitimar meu trabalho e manchar as minhas credenciais. No entanto, fiquei intrigado o suficiente para tirar o pó do meu chapéu de detetive particular e fazer alguma pesquisa. O que eu descobri é que essa história é, no mínimo, baseada em fatos reais. Encontrei notícias sobre Jacob Pearson, o promissor atleta do ensino médio que jogou sua vida fora ao assassinar um colega. A pergunta que enfrento agora é: essa história é verdadeira? De um psicopata chamado Rick? Ou uma simples invenção baseada em eventos reais? O que você acha? Respeitosamente, Sr. S.